Curso de Engenharia de Controle de Automação, oitavo período, né? Nós estamos aqui na aula de dispositivos lógicos programáveis, né? Bom, o que a gente viu semana passada, até voltar uma telinha, aqui ó, a gente viu, né, essa tela foi vista semana passada, sim ou não? Só para comentar aqui, se eu estou no planejamento correto aí. Foi, sim. Uhum. Foi essa aqui, né? Então eu falei para vocês que existia praticamente dois mundos, os mundos das altas capacidades das PLDs e das baixas capacidades. Então, baixa capacidade é menos de 600 portas lógicas e acima de 600 portas pode escutar alta capacidade. Tá? Então, o que nós vamos discutir agora são os parâmetros para a gente começar a entender como é que a coisa, né, como é que o circuito eletrônico internamente é feito em um dispositivo desse. Tá? Então, eu vou concentrar nas PLDs, tá? E aí depois a gente vai evoluindo até que a gente chega no final do curso nas FPGAs, tá certo? Acontece que dentro exatamente das PLDs nós temos a capacidade das ROMs, das EPROMs, E2PROMs, né? E a gente também entendeu o conceito de flash também, que às vezes o pessoal não verifica. Isso tem muita gente mexendo com microcontrolador e às vezes nem entende o que está fazendo. Então, gente, aqui a aula também é um pouco o estado da arte, tá? É assim, por que o negócio existe, como é que a coisa foi imaginada naquele aspecto também, tá? Então, o primeiro conceito que eu tenho que falar, né? Inclusive, se o pessoal puder seguir pelo WhatsApp, né? Tem a apostila da professora Luísa Codar, né? Eu passei para o pessoal aí. Seria bastante interessante essa apostila da Luísa Codar. Tá? Então, essa apostila está aqui, ó. Estou mostrando para vocês aqui, tá? Ela é uma apostila muito legal. Tem 3 aí, mas eu acho a da Codar muito legal. Tá? Então, às vezes, as coisas que eu estou colocando nas figuras aqui é praticamente seguir a apostila da Codar. Então, talvez não haja necessidade de eu passar esse PowerPoint, porque tudo que está aqui está na apostila da Codar. Tá beleza? Então, os comentários que eu vou falar aqui agora, elas começam exatamente na página 3. Tá legal? Então, eu estou comentando exatamente o que está na página 3 aqui. Bom, vamos começar a entender, tá, que existem 2 tipos de dispositivos de armazenamento de memória. Tá? Eu acho até interessante porque o livro do Tossi é um livro muito bom. Ele parou de ser fabricado no Brasil, mas continua sendo feito fora do país, que ele explica as partes do computador, mas ele explica isso de uma forma eletrônica, e não de uma maneira de analista de sistema, né, numa área de informática, não. Ele coloca assim no conceito de um eletrônico, do que seria um computador. Né? Isso aí dá alguns embates, exatamente, de como é que as coisas funcionam. Tá? Então, como eu sou um cara de eletrônica, eu sou um cara de hardware, então, assim, acho que eu tive, talvez, muita sorte, muito bom de ter, na década de 80, ter aprendido, assim, as coisas no elemento mais baixo possível. Tá? É aí que eu fui evoluindo, e hoje as coisas para mim são a nível de bloco. Né? Uma das coisas que reparar que o pessoal já está aprendendo bloco hoje, e aí não entende a coisa miniaturizada. Isso gera alguns problemas aí e tal. Então eu preciso de passar esses conceitos, como é que foi imaginado, como é que foi feito na época, como é que foi vivenciado. Tá? Então aí o pessoal fala assim, o que é memória ROM? Memória somente de leitura. Pô, isso aí é decoreba. A gente tem que entender qual que era a necessidade, como é que a coisa foi feita. E eu lembro, justamente na década de 80, lá, a gente fazendo uma ROM no laboratório, sabe? A gente pegava o protoboard, gente, não tinha nem computador na época. Eu falei para vocês, eu formei em engenharia sem computador, entendeu? Não tinha internet, a gente tinha que ir na biblioteca, não tinha tanto livro igual hoje. Não, hoje é show demais, cara, sabe? É muito difícil na época que eu estudei. Então,
Tá aí o detalhe, o que seria uma ROM, né? Memória apenas de leitura. Surgiu na década de 70. Então, qual que seria o objetivo da memória ROM? A memória ROM, né, Read-Only Memory, memória somente de leitura, ela permite com que você tenha algumas instruções, que tenha, sei lá, alguns programas, digamos assim, né? Eu estou comentando que a coisa estava bem no início, porque o primeiro microprocessador que se tem história no mundo foi um tal de 4004. E foi no início da década de 70, eu acredito que foi em 72, mais ou menos assim, surgiu o 4004, que não foi um sucesso, feito pela Intel, né? E depois surgiu o tal de 8008. Né? Depois que surgiu o 8008, surgiu exatamente 8085, 8086, né? Aí depois foi para o XP, já nos meados da década de 80, né? Já não passou o final da década de 90, aí a gente começou a ouvir falar de uns tal de 286, 386, 486. Meu primeiro computador foi um 486. XP ou XT? O XP AMD. Exatamente. Ainda tinha esse detalhe, não, ainda tinha a Cyrix ainda também. Eram 3 fornecedores. Era a Intel, a AMD e a Cyrix. A Cyrix saiu do mercado, só ficou a AMD e ficou a Intel. Então, aí, meu primeiro computador foi um 486. 486 DX266. Nossa senhora, é um computador de 66 MHz. Ih, dá para jogar Doom, Heretic. Foi a primeira vez que eu vi um Word. Falei, nossa. Incríveis 66 MHz. Incrível, 66 MHz. Fazia coisa demais. Hoje eu trabalho com frequência de giga, mas na minha época, pô, 60 mega dá pra fazer umas coisinhas boas. É lógico que era em DOS, né, gente? Era em Windows 3.11, não era tanto cheio de janelas, coisas. Mas, poxa, dava até para jogar uns jogos assim bastante interessantes, né? Eu jogava até Warcraft em DX266. Nossa, diverti pra caramba esse negócio aí. Né? Word, Excel, as primeiras versões lá, tal. Bom, aí o que acontece? Então, a memória ROM, o objetivo dela, né, digamos assim, quando a gente explica isso no laboratório, a gente cria uma coisa chamada de ROM a diodo, entendeu? Para tentar explicar como é que você consegue, né, através de curtos circuitos, na verdade é essa, você consegue exatamente armazenar determinados bits e como é que isso funciona. Tá certo? Porque aí a gente vai conseguir entender o que é o contador de programa, a gente consegue entender o que é o barramento de dados, endereço, para a gente não ficar tanto naquela teoria, o von Neumann, Harvard, aí fica aquela decoração, você vai entender, cara, isso aqui é o princípio do von Neumann, esse aqui é o princípio do Harvard, entendeu? Para a gente poder também esquematizar. Então, a memória ROM, né, quando existiam alguns dispositivos que precisavam exatamente a parte de armazenamento, ela vinha de fábrica, tá? Então, na década de 70, o Shockley, né, já tinha explicado para as pessoas como é que funcionava, como é que criava os wafers, né? Então, o wafer foi exatamente aquele detalhe de criar porta lógica num circuito integrado, né? Então, as memórias que já vinham programadas de fábrica, né? Então, elas tinham esses zeros e uns já feitos pelo fabricante. Tá? Então, em a memória apenas de leitura. Então, logicamente, era um programa consolidado, era um programa que já estava fechado, ele funcionaria de qualquer maneira, então isso compensava fazer milhões de unidades. Então, eu vou mostrar para vocês aqui agora uma possibilidade de você ter um contador de 0 a 15, tá? Feito com ROM diodo. Tá? Eu desenhei isso aqui no Proteus, né? Eu fui pegar uns livros antigos, tem uns livros antigos aqui, não. Eu vou pegar como é que faz uma ROM diodos. Eu acho que isso nem é ensinado mais, mas nunca mais você vai deixar de entender o que é uma ROM. Tá certo? Então eu vou parar aqui e vamos aqui para o Proteus. Então, olha que coisa. Isso aqui foi feito por mim. Gente, isso aqui só roda do Proteus 8.10, tá? Então eu até posso passar o arquivo, o link, não tem problema nenhum, não. Tá?
Mas o que a gente tem aqui? Tá vendo? Ó? Então a gente tem aqui esses 4 dígitos aqui. Só um pouquinho, tem alguém chamando aqui. Deixa eu ver quem que é. Então a gente tem aqui esses 4 dígitos aqui, tá? Isso aqui é como se fosse o contador, tipo, é aqui que você vai colocar um contador em anel, né? Eu tô falando para você entender o sistema computacional, tá? É aqui que você vai colocar um tal de Program Counter, é que você vai colocar um contador, né, síncrono, tá? Não pode ser um contador assíncrono. A diferença do contador assíncrono para o síncrono é que o síncrono ele consegue trabalhar com frequências mais altas que o assincronizado, tá certo? Então, aqui nesse caso aqui, a gente vai colocar aqui o zero binário, é como se fosse a linha de endereço zero, tá? Então, a gente, no futuro, você começa a associar isso aqui como se fosse o barramento de endereços, tá? Então, eu vou colocar 16 endereços aqui, apenas, tá legal? Então, aí depois você imagina a coisa de um tamanho maior. Esse 4515 aqui, né? Ele é um decodificador. Tá? Então, decodificador, né, de 4 por 16. Tá? Então, ele tem aqui exatamente 4 bits, e aí ele transforma isso aqui em 16 saídas. Tá? Então, o funcionamento desse integrado é bastante simples. Então, quando você coloca aqui, por exemplo, a linha de endereço, por exemplo, aqui, ó, 0101, isso aqui é o 5. Então, quer dizer que esse 5 aqui vai para 0 e todas as outras vão para 1. Tá? Então, é bastante fácil de compreender isso aqui, tá? Então, você imagina que quando eu seleciono aqui, ó, eu sempre seleciono aqui, 0, 1, 1, 1, então esse é o 7, então ele vai colocar o Q7 em 0, tá? E as outras em 1, tá? Aí, o que acontece? Né? Então, no primeiro aqui, eu coloquei um diodo. E olha só como é que a coisa funciona. Eu coloquei um diodo, não, eu coloquei 7 diodos, né? Aí eu fui arrancando alguns aqui, ó. Tá vendo? Ó? Então, se a gente imaginar bem, se a gente imaginasse a memória totalmente virgem, né? Ela teria tudo isso aqui de diodo. Tá vendo? Então, isso aqui tudo de diodo seria a memória virgem. Tá legal? E aí, quando eu retiro o diodo, tá vendo? Ó, o AT retirar esse diodo, ele teria exatamente a capacidade de eu ter feito um programa, tá? Então, é igual eu falei, isso aqui já poderia vir de fábrica, ou isso aqui também não precisava de vir de fábrica. Ô, Ed, mas você está colocando diodo por quê? Porque na apostila não fala diodo aqui e tal, mas na prática não é feito de diodo mesmo, né? Por que você está falando nesse aspecto aqui? Então, só para a gente reforçar, tá? Isso aqui é uma maneira de explicar didaticamente, né? Você tem um decodificador, foi o que eu coloquei ali, né? E você tem as saídas aqui, tá? Então, isso tudo de uma ROM programada, tá? Na prática, né? O que acontecia? Os fabricantes colocavam um curto, tá? Isso na ROM máscara, tá certo? Na que veio na fábrica. Então, na verdade, tinha um fusível que você não tinha acesso a ele, e ele fazia esse curto. Então, ele fazia esse curto aqui, ó. Tá vendo? Ó? Ele fazia com que ligasse a saída Q, né, diretamente no barramento de dados. Aqui eu tenho um barramento de 7 bits. Né, para vocês verem que aqui eu tenho 7 bits. Então, ele vai lá, aqui como se fosse um curto. Jogou um curto aqui, jogou outro curto aqui, outro aqui. Não vai ser um curto, porque teria o detalhe de exatamente você impedir que o sinal fosse para uma outra linha de endereço. Tá? Então, por isso que o diodo aqui ficou melhor aplicado nessa parte aqui. Bom, então, olha só o que vai acontecer aqui. Eu vou colocar aqui 000 e vou começar a minha simulação. Então aconteceu o que eu falei para vocês. Tá vendo aqui, ó? Eu coloquei 000,
Então, realmente, o Q0 funcionou, tanto que está aqui comprovando que foi para 0 e todas as outras foi para 1. Tá vendo? Todas as outras foi para 1. Então, se aqui sair em 0, né, esse 0 vai vir aqui. Opa, aqui eu tenho VCC, né? Aqui é 5 volts. Então, esse 5 volts aplicado em toda a parte do barramento aqui, eu tenho aqui exatamente um resistor, tá? 10K, 1K, depende aqui. Então, o que vai acontecer? Esses resistores aqui, eles vão seguindo até aqui embaixo. Opa, vai formar um caractere ali? Vai formar um caractere ali. Vou mostrar para vocês ali. Vocês aguentam. Então, isso aqui vem automaticamente. Então, você pode verificar que passa por todos. Tá certo? Porém, vai acontecer uma coisa interessante. Justamente o que está com o endereço 0, que foi o que eu selecionei, ele fez uma coisa interessante com os diodos. O diodo entrou em curto. Por que ele entrou em curto? Porque se você tem 0 no anodo, 0 no catodo, e alguma tensão no catodo, a diferença de potencial nesse diodo aqui tende a 0, né? Ele é 0,7, né? Isso, quando você utiliza o silício, mas você aprendeu, quem fez eletrônica comigo, já desbitolou do 0,7. Ele tende a 0,7, mas pode ser 0,8, pode ser 0,6, depende, tá? Mas ele é um valor, com certeza, pequeno em relação ao que está acontecendo na alimentação. Então, uma vez que esse 0 saiu aqui, né, caiu nesse barramento todo aqui, os 5 volts vem aqui para cá e vai gerar aqui, por exemplo, 4,3, né, que eu estaria ligando esse resistor, e aqui teria o 0. Então, na verdade, esse ponto aqui está com 0, esse ponto aqui está com 0 porque houve uma condução desse diodo, esse também foi conduzido, vai gerar um outro 0, diferença potencial, outro 0, 0, e agora, olha só, o G, ele vai direto. Tá vendo? Não tem o diodo aqui. Esse diodo não tem aqui, então esse 1 vai descer, olha lá, e ele vai direto para cá, olha lá, ele foi direto para cá, ó. Então aqui tá mostrando exatamente o que foi refletido lá em cima, ó. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Então, gente, o que acontece? Para formar o 0, pessoal, lembra, né? Então vamos até colocar aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, A, B, C, D, E, F, G, display de 7 segmentos, todo mundo conhece isso aqui, então aqui, ó, A, B, C, D, E, F, G, ah lá, o G tá com 1, como isso aqui é um display do tipo anodo comum, então o anodo comum é ativado em 0, né, o anodo comum é ativado em 0, então eu mando o 0, aí lá e mandou acionar o A. Então aqui, ó, isso aqui é o acionamento do A, que ó, o A veio aqui, pá, ligou. Aqui tá o B, ó, B ligou, acendeu esse ponto aqui. C, D, E, F e o G é exatamente o último aqui. Se eu tenho 5 volts aqui, eu tenho 5 volts aqui, então esse LED não acende. Então eu formei exatamente o número 0. Tá vendo? Ó? Então, o que aconteceu? Eu, através de uma linha de endereço, chamei de 0, ele pegou uma decodificação, aí eu escrevi o número 0 na forma de diodo. Foi isso que eu fiz, por isso tem o nome de ROM, a diodos, tá certo? Isso para poder exatamente explicar. E aí, automaticamente, a não existência desse diodo aqui foi que fez justamente virar o 0 lá. Perfeito? Dúvidas, por favor, comentários. Tá rápido? Outra coisa, o pessoal que não me conhece, não precisa ficar com vergonha de perguntar não, viu, gente? O pessoal, não entendi e tal, né? O pessoal que já me conhece já sabe como é que é o meu jeito, né? Então pode ir tudo certinho. Pode ir. Eu já tinha visto essa versão aí com queima de fusível. Não, pois é o que eu tô falando. Isso aqui é o que a gente fazia no laboratório, viu, Daniel? Não tem jeito de você queimar fusível, porque eu estou fazendo uma explicação laboratória, porque com isso aqui eu vou explicar o que é a PROM. Porque até agora eu já tenho que explicar o que é o marrom, né? A PROM é exatamente isso aí, só com fusível, né? Aí você joga alguma coisa lá e derrete o fusível internamente. Aí você tem uma PROM, né? Depois a gente vai explicar o que é uma EPROM. E depois a E2PROM. Porque senão o pessoal não fica falando. E assim, o pessoal mexe até com o microcontrolador, com o Arduino, mas não sabe o que está fazendo. A gente tem que melhorar esses negócios aí com certeza.
Tranquilo, Daniel? Tranquilo. Aí, outro comentário, por favor, alguém aí? Pode falar, sem problema nenhum, gente. Ué, hein? Então, vamos deixar aqui. Então, agora, olha só, o que eu Deixa vou eu fazer fazer? só mais um, então, Elbert. Esse aí é Pode. de 7 segmentos, né? Então, são 7 bits, mas a gente poderia ainda assim colocar, sei lá, 16 bits ou 32 bits na saída. Pode. Não, hoje nós temos 64, né? Então, você imagina 64 colunas dessa aqui, ó. Então, você verifica que dá para colocar uma coisa interessante, né? Isso aqui é ínfimo, né, gente? Essa representação aqui é totalmente ínfima. E mesmo com 4 bits de entrada, né? Com a bits de entrada, que seria formando 16 endereços. Então, quando você chega, e eu acho até interessante, foi até palavras da época, o pessoal da Microsoft, né? Nossa, para que alguém vai querer mais de 1 mega, né? Porque o pessoal mais novo aqui não vai saber que existia um problema de gerenciamento de memória na época do Windows. Poxa, gente, tinha um aplicativo que chama até MainMaker. Eu vou contar umas histórias do Arco da Velha aqui para o pessoal verificar. Antigamente, gente, computador antigamente não era assim, ligou, funcionava, não. Sabe? Às vezes até para você querer rodar um jogo, você tinha que gerar uma tal de memória virtual, que assim, alguém teve uma ideia brilhante de pegar um pouco da memória do HD, né, para o negócio poder rodar. Hoje que é uma coisa totalmente comum, mas o pessoal fala assim, nossa senhora. Ô, Albert, você tinha que reservar a memória na mão. Quem tá falando aí? Zalber, isso. Zalber, nós somos dinossauros aqui. O pessoal deve estar assim, eu tô explicando isso aqui. É porque hoje é fácil, só que o pessoal não tá entendendo a coisa. Isso é muito ruim. Aí não gera desenvolvimento, gente. Infelizmente não gera. E aí nós pode sim. Não, pode falar. Terminei, depois eu falo. Não, então eu só vou continuar comentando que assim, nessa parte de gerenciamento de memória, era uma coisa de loucura na década de 90, sabe? Era uma doidura. Hoje não, você pega, instala, o negócio funciona, né? Ele autoconfigura para dar tudo certinho, mas isso não era normal antes. Então eu vou passar aqui agora para o endereço 1. Então você vai verificar aqui, ele vai selecionar o de baixo aqui, né? Ó. Olha lá, selecionou. Lá, pronto, selecionou. Você pode ver que o de cima, lá, tudo voltou para 1, ó. Tá vendo aqui, ó, antes. Lá, antes estava em curto. Tá vendo aqui, ó? Porque o 0 daqui, né, ele veio exatamente da diferença de potencial que mandou para cá, ó, tá vendo? Aqui que seria o ponto 0. Na hora que eu coloquei aqui para 1, lá, esse diodo agora, automaticamente, ele fez o quê? Ele foi lá e abriu, né? Todo mundo abriu, tá? Em compensação, esses dois aqui entrou em curto. Então, o meu A tá exatamente em 1, o B e C tá em 0, D1, E1, o F em 1 e o G em 1. Então, o que eu vou ter aqui embaixo? Eu vou ter, por coincidência, o número 1. Tá vendo? 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Então, eu formei o 1. Então, olha só que coisa interessante. Eu coloquei aqui, né? Eu demorei um tempinho para fazer essa brincadeirinha aqui. Eu coloquei todos os números aqui de 0 até F, entendeu? Na sua maneira, arrom de diodos, para explicar o que seria 16 linhas de endereço. Então você imagina que hoje o computador tem muito mais, né? Você tem a famosa memória virtual não, memória, esqueci o nome da memória lá. Então assim, o computador consegue acessar. Oi, como é que é? É além da BIOS, não, é a memória. Esqueci, é aqui justamente até libera a parte do HD também, que você tem o. Não, o cache é armazenamento interno, esqueci o nome da memória lá. Mas é a memória de endereçamento do Windows. Então, aqui você está vendo 16, hoje ela passa de giga, tá? Então você tem aqui 2 elevado a tantas linhas de endereço que vão recebendo um contador em anel. Então você imagina, né, que esse contador em programa aqui são um conjunto de flip-flops, tá? Do tipo JK, né? Que ele vai contando aqui e vai automaticamente acessando as linhas de endereço do jeito que você achar conveniente aqui, tá? Então, se eu continuar aqui,
Então, olha só, acho que o pessoal consegue enxergar. Eu vou colocar aqui o 2, ó. Ah lá, formou o 2, né? Porque o 2 é aqui, ó, A, B, E, C, né? Então seria o C, né? Que tá aqui, seria esse aqui, D, E, F. Então, o C e o F aqui, ó. Vamos ver esse aqui, ó. Esse aqui é o C e o F, vamos ver se é verdade. Então, aqui, ó, o F, ah lá, não tem o diodo. E o C também não tem o diodo. Tá vendo? Ó, os outros têm, automaticamente permitiu formar o 2. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o 3. Então, o que é o 3? 3 é o A, B, C, D. Sem o E e o F. E juntamente com o G. Né? Então, o 3 seria o segmento de cima. O B seria aqueles dois do lado. O D seria a base. O E e F é o que não tem. E o G é o do meio. Então, forma exatamente o número 3. Vamos colocar aqui, ó. Ah lá, 3, exatamente, ó. O teto, né? A parte do lado aqui, a base, o EF não tem aqui esses dois uns aqui, e aqui está exatamente central. Então, eu continuando aqui, ó, eu consigo verificar o 4, ó, como é que foi formado o 4. Tá vendo? Ó, eu vou colocar aqui o 5, tá? Eu posso colocar aqui o 6, né? O 7, vou colocar aqui o 8, ó. Tá aí o 8, tá vendo? Ó, 9, 10, tá vendo? Ó? Agora formou o A, tá vendo? O que é o A? O A, que seria o meu 10, né? Ele seria nada mais nada menos do que A, B, C, D. Então é o D, seria o D sem diodo. Então vamos verificar se o que aconteceu. Tá aqui. Ah lá, não tem diodo aqui não, ó. Que seria o D. Tá vendo? Então automaticamente formou lá. Ó. Tá vendo? Então ele foi aqui direto, que seria o D, ó. E vem aqui, pintou um aqui, ó. Tá? O diodo é esse que tá faltando. Vamos colocar o 11, que é o B, né? Aí tá o 11, B, tá vendo? Formou o B. Vamos colocar o C aqui, ó. Tá aqui o C, D, o E e finalmente o F. Tá vendo? Então, como é que formou o F aqui, ó? Formou não tem o B, o C e o D. Tá aqui, ó. B, C e D aqui, ó. A, B, C, D, E, F, G. Então, não tem esses três aqui. Automaticamente vem um. Como é alimentado com VCC aqui, não há diferença de potencial, então os LEDs não acendem. Então, pessoal, agora vocês estão começando a verificar como é que a gente fazia isso no laboratório. Lógico que no laboratório a gente não fazia isso aqui gastava quase um dia para a gente fazer isso no laboratório. A gente fazia uma ON de 2x8, entendeu? E colocava só umas 4 colunas, 2 no máximo, para só ter um pouco de ideia. Se você entendia o pequeno, você conseguia entender o grande com certeza. Tá? Então, por que isso aqui tem uma característica de ser um marrom? Porque se eu tirar a energia aqui, ó, aparece a simulação, na hora que eu voltar de novo, ó, que seria o energizar de novo, né? Ah lá, vai continuar tendo o mesmo comportamento, ó lá, tá vendo? Nossa, porque aqui eu continuei nas linhas de endereço aqui, ó. Mas ele continua o mesmo programa, tá? E não necessariamente o 0, que eu tenho que colocar o 0 aqui. Eu podia ter colocado aqui o 0 aqui, a letra A. Eu podia ter colocado no 1 a letra J, entendeu? Então eu posso configurar isso aqui do jeito que eu quiser, entendeu? Então eu montei um programinha na qual iria surgir exatamente uma determinada informação. Então, se você imaginar bem, né? Então vamos pegar aí até o comentário do Daniel aí, né? Que a gente trabalha hoje com 64 bits, o barramento de dados, né? Se eu tivesse colocando aqui 64, eu teria 8 displays, né? Então, de uma maneira, talvez assim, até meio arcaica, eu poderia colocar, na hora que eu selecionasse a linha de endereço 0, eu poderia colocar uma palavra, né, de 8 letras. Tá vendo? Ó? E aí, automaticamente, né, me diga eu ia trocando linha de endereço, se aqui virasse um contador automático, ele poderia escrever uma frase, depois outra frase. Então a gente começa a compreender como é que o binário é fora do normal, né? Porque dentro exatamente desse 7415 aqui, você tem um decodificador. Tá? Um decodificador que ele faz exatamente o seguinte, ó, ele tem várias saídas. Então se a gente colocar ali no mapa de Carnot dele, né? Porque normalmente o que acontece?
você tem algumas portas lógicas e ele vai lá e aciona somente uma saída, né? O que vocês aprenderam normalmente lá na parte do Carnot, vocês pegaram como se fosse a única saída, né? Aqui não, são várias saídas. Então isso aqui seria no mínimo 16 mapas de Carnot com as combinações da entrada, por isso que tem o nome exatamente decodificador. Esses dois pinos aqui, gente, são pinos que automaticamente habilita ou não habilita, tá? Então se eu colocar um 0 aqui, ó, ele trava, você pode fazer qualquer troca aqui que ele não aceita. E aqui ele tem que estar 1 para poder funcionar, senão ele também não aceita a troca não. Então ele tem que ficar em 0 e 1 aqui, é um integrado próprio para isso. Pessoal, na década de 70, 80, a gente trabalhava com circuito integrado, sabe? Eu tive a oportunidade de dar aula no início da década de 90, no final da década de 80, com um computador chamado DGT-1000, que era um computador até brasileiro, cara. Entendeu? Era um computador de 64 KB, cara. 64 mil linhas apenas. Você conseguia fazer algumas coisas pequenas, mas dava para fazer muita coisa. E quando você olhava a placa-mãe dele, feita aqui no Brasil, era tudo porta-lógica TTL. Tudo porta-lógica TTL. 40, 74, não sei o que, tal. Memória, as memórias das famosas 2114, entendeu? Que armazenava, você podia fazer alguns programinhas. Então não era... Era no Z80. Eu dava aula de Z80 antes, né? A Assembly no Z80. Então dá para fazer umas coisas bastante interessantes, tá? Então, assim, vamos evoluir aos pouquinhos, e agora eu preciso de comentários aí, por favor. O povo tá muito calado, tô preocupado. Acho que é isso aí mesmo. Tem muita coisa pra falar, não? Eu só ia relatar uma experiência que a gente implementou com uma memória desse tipo aí. Na verdade não era bem desse tipo, não, porque ela já era programável, né? Você já conseguia programar. Mas a gente fez um gerador de clock, um gerador de onda quadrada, em que cada uma dessas saídas aí a gente colocou o seu respectivo nível que deveria ter, né? Então no primeiro eu coloquei um contador ali de endereços nos 4 bits, né? Não lembro quantos bits eram de endereço lá. E a cada endereço eu colocava a forma de onda que eu queria na saída. E aí eu programei o contador para ir na minha frequência que eu queria, no clock que eu queria. Aí ele ia mudando a saída de acordo com a forma de onda desenhada na memória, né? Interessantíssimo, cara. Esse é o princípio, inclusive, dos geradores de sinais de hoje. Você encontra ele na bancada, pega na bancada ali, se ele não foi feito de uma maneira analógica, né? Ele é feito exatamente desse jeito que você falou. Você coloca os pontos na memória e você pede para ele sintetizar aquilo na saída. Só que o negócio roda tão depressa, tem um capacitor ali, né? Você pode usar para... Você vai lá e pode gerar onda quadrada, triangular. É exatamente isso que você comentou, certinho. Beleza. Algum comentário aí? Mais alguma sugestão? Então vamos continuar então. Tá? Então, pessoal, no caso, né, da ROM, o que tinha? Então não tinha aqueles diodos ali não, tá, gente? A ROM não. Ele já tinha aquelas interligações, eram condutores, tá? Filamentos que já existiam dentro exatamente do circuito integrado, tá? Então, digamos, né, na época lá, desenvolveram, sei lá, uma árvore de Natal, digamos assim. E essa árvore de Natal colocava lá Feliz Natal, Viva o Papai Noel, não sei o quê. E aquilo poderia ser feito, logicamente, com marrom, né, porque na época não existia microcontrolador só surgiu 10 anos depois, né? Então, como é que os caras podem ter feito isso na época lá? Se existia esse produto, eu não estou aqui para questionar. Colocava exatamente um conjunto, um integrado único, né? Esse integrado já vinha do fabricante, porque sabia que ia vender milhões no Natal, né? E aí você colocava um contador na entrada e aquilo ali iluminando, fazendo exatamente a arte do jeito que o pessoal queria fazer. Mas isso precisava da memória ROM, tinha que ter uma alta produção. Bom, então aí alguém, aqui está a explicação, né, que a gente fez aqui agora. Então alguém teve uma ideia.
Entendeu? Falei assim, já estava fazendo lá os laboratórios com o diodo, o pessoal tinha ideia, mas pessoal, gente, a gente tinha que dar uma maneira agora de a gente vender um integrado que o usuário comprasse no mercado, né? Ele inventasse o programa que ele quisesse, do jeito que ele achasse legal, né? E ele pudesse queimar esses fusíveis que existiam. Né? Então a gente tem que imaginar alguma coisa assim. Então, seria o detalhe, né? Inicialmente, vir ter tudo gravado, tá? Então, igual eu falei, então não seria de outro, seria um monte de fusível aqui, né? Seria um monte de curto-circuito aqui, ó. Então, se você colocar os curto-circuitos, ela estaria virgem. Só que tinha que chegar algum cara lá, milagroso, e tinha que destruir o fusível, tá? Porque o que eu tô fazendo é mais ou menos isso. Ó, existe um curto aqui, eu tiro o diodo, é como se eu tivesse queimado esse fusível. Então ele fica de pendurado no ar, o potencial vai lá para baixo e fica esse 1 e 0. Entendeu? Então, a gente tem que bolar uma sacada dessa. Então, alguém teve uma ideia maravilhosa, uma ideia interessantíssima, né? Então, continua aí na apostila da Kodak. Deixa eu ver só um pouquinho aqui. Cadê a... Ué, engraçado. Sumiu. A apostila da Kodak. Você continua aí, você tem a parte... Só um pouquinho, qual página que é, hein? Tá algum negócio aqui, cadê? Vou te mostrar na pasta. Tudo programado. Isso. Vamos ver aqui. Então, aqui, ó. Então, continuando aqui na apostila da Kodak. Aí alguém teve uma ideia de exatamente criar a PROM. Eu vou até seguir aqui, que eu acho que é melhor que às vezes eu até seguir o PowerPoint aqui. Então ela teve uma ideia de criar uma tal de PROM. Então, como é que foi a ideia da PROM? Falei assim, então o negócio era queimar esses fusíveis internos. E alguém teve, então vamos montar um circuito, vou colocar aqui, ó, olha lá. Que coisa brilhante que foi feita, né? A gente tem exatamente o D0 indo para onde a gente quer, que seria o barramento de dados, e a gente teria aqui um pino ligado no tal de S0, tá? Então, alguém ia vir aqui e ia jogar uma corrente tão alta aqui, que essa corrente ia fazer a corrente base crescer. Essa corrente de base ia crescer, logicamente a corrente coletor ia crescer, ia queimar o fusível. Então você imagina isso aqui, tá vendo, ó? Né? Porque aqui a gente tem um diodo aqui, né, gente, ó? Concorda comigo que isso aqui é um diodo? Isso aqui é um diodo aqui, ó. Isso aqui é uma junção PN aqui, ó. Essa mesma junção PN aqui agora está em série com um fusível. Então vou olhar aqui lá no caso do nosso Proteus aqui, ó. Tá vendo? Ó? Então o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho aqui minha junção PN e eu vou colocar aqui em série um fusível. Olha lá, do mesmo jeito que foi colocado aqui, ó. Tá vendo? Ó? Só que tá virado o desenho aqui, né? Ó, então aqui, ó. Então, alguma coisa vai vir aqui, vai jogar uma corrente na base, o beta do transistor vai fazer com que a corrente excede muito e vai queimar o fusível. Então, se queimasse o fusível, era como se eu fizesse isso aqui, ó. Tá vendo? Eu viesse aqui, ó. Pum, deletei. Olha lá, deletei. Se eu deletei esse aqui, aquele 0 que tá ali embaixo não vai virar mais 0. Quer ver aqui? Olha só. Vamos clicar aqui, ó. Opa. Peraí, o que eu fiz aqui? Ah, tá. Ah lá, não fica. Tá vendo? Não fica mais. Então, essa maneira de esquematizar foi o que permitiu exatamente a parte da programação. Então, alguém queimaria esses fusíveis aqui agora, tá? Bom, então, aí foi que surgiu a PROM. Bom, o problema dessa brincadeira seria bastante óbvio. Alguém tem uma explicação do que aconteceria por causa disso? Por causa exatamente da aplicação, né, da PROM, o que aconteceu? Sugestão, por favor, o pessoal está falando aí. Eu não entendi sua pergunta. Você fala de coisas boas que aconteceram ou coisas ruins? Não. As coisas boas é porque o usuário podia criar o seu próprio programa.
né? Aí vai lá, que joia, tá. Assim. Mas qual que era o problema? Gente, isso foi em final da década de 70. O problema é que uma vez tá? queimado já era, né? Tem que queimar outro, se quiser mudar. Ué. Então, gente, ó que loucura. Antigamente era desse jeito, gente. Uai, peraí, então quer dizer que eu comprei uma placa do Arduino? Era mais ou menos isso, tá, gente? Comprei uma placa do Arduino, que beleza, tal, que vou fazer o programa aqui para ligar alguma coisa. Eu vou falar, compilei. Beleza, tal. Mandei gravar. Nossa, errei o código. Você joga a placa fora. Então você jogava fora o integrado. Você tá brincando comigo? Antigamente era desse jeito. Não tinha jeito. Você queimou, logicamente, o fusível, né? E queimando esse fusível impedia automaticamente o seu restabelecimento. Então, se você errou o programa, você tinha que jogar a pastilha fora. Não tinha outra coisa fazer isso aqui. Mas era assim que trabalhava? Era, gente. E as pessoas compravam lá toneladas de circuito integrado, fazia o programa, tirava, colocava lá no gravador, batia enter, gravava. Funcionou? Não funcionou. Tirava e jogava fora, colocava outro. Que isso, Ed? Mas isso aí dava prejuízo? Dava. O cara queimava. Se digamos fazer um produto, se o cara fosse programador bom, queimava uns 50. Se o cara fosse muito ruim, queimava, sei lá, 100, 200, até ele chegar no que ele queria. Quer dizer que o pessoal antes não podia errar na compilação. Esse negócio aí de compilar, errei a compilação, esqueci o ponto vírgula no final. Não tem nada disso não, meu amigo. Você errou, perdeu. E tem você. Por isso que o pessoal antigamente era muito bom de serviço mesmo. Só era cão chupando manga nessa parte aí. Tá legal? Então esse que seria o aspecto exatamente da nossa PROM. Comentários, por favor. Não vou deixar para aqueles cartuchos de Atari, eles eram uma memória do tipo PROM, não era? Ou era PROM ou era... Não, tipo ROM. Ou era ROM. Não, era uma ROM. Era uma ROM. Aí gerou até uns problemas na época do Atari, vale até a pena comentar isso aqui, né? Porque depois eles tiveram que passar para PROM, né? Então, assim, alguns começaram exatamente na parte da ROM. O pessoal, acho que não sei se o pessoal lembra do Atari mesmo, a primeira versão, acho que era 2600. Nossa, gente, isso em 1982, a gente tinha uma loja no centro de Belo Horizonte, chamava Mesbla. O pessoal nem deve saber o que eu tô falando. Tinha Mesbla e tinha Cias, né, cara? Nossa, uma primeira vez que eu vi um Atari, né, que era um console pequenininho, jogando Lagarta. Nossa senhora, gente. Puxa vida. Nossa, meu sonho era um Atari, né? E, não, hoje o pessoal joga até no smartphone, no computador, coisa, gente, mas antigamente eu jogos simples, assim, a gente ficava maravilhado, nossa, né? E eu novamente, eu quero aumentar para vocês, existe um seriado no Netflix, que é o GLDK, quem assiste aquele negócio ali e tem um pouco assim de nostalgia, quase chora, então fiquei emocionado exatamente com aquela série, porque ela explica como é que começou a surgir os jogos computadores na década de 70, o grau de criatividade dos caras que tinham, sabe? Então acho que vale a pena, muita gente vai ver, não vai entender, mas os velhão aqui nostálgicos, a gente fica assim, não, era difícil demais, mas era isso aí, era o que tinha jeito para fazer, tá? Então deixa eu... Então o pessoal tá calado, mas eu não gosto do pessoal calado, não. Vou conversar com uma pessoa aqui que boa noite, Thaís, Alice, como é que vai as coisas? Tem microfone aí, Thaís? Tem sim. Boa noite. Tá, tranquilo. Você tá no Fatorial, não é isso? Eu acho que você já havia comentado que você estava no Fatorial, nono período. Isso, beleza então. E aí, o que você tá achando? Pode ser franca, você não tá acostumado comigo não, mas eu sou desse jeito mesmo. E aí? Não, tá tranquilo. Tem muitas coisas que você tá explicando que eu realmente nunca tinha visto, por mais que eu já tenha feito curso de eletrônica, são coisas que fogem um pouquinho do que eu conheço, mas tá sendo bem interessante, bem legal. Esse Atari que você falou, eu sou a louca das séries. Ah, beleza. Eu gosto das séries, mas... eu não conheço, mas vou procurar olhar. Eu não conheço esse Atari que você tá falando. Ok, isso logo... Então já te recomendo você ver a série da Netflix GDLK,
Nossa, você vai cair para trás. Ó, é bom demais, tá? Beleza, então, tá aí, sucesso. Pra nós. Deixa eu pegar um outro caboclo aqui. Ó. Tá bom. Luiz Cac, boa noite. Como é que vai as coisas aí, Luiz? Tudo tranquilinho, Albert. Desespero total? Tá dando para assimilar? Como é que tá as coisas aí? Não, por enquanto tá dando pra assimilar. Demorou para responder, tá ruim. Eu acho que então tá deve ser a conexão beleza. que tá ruim. Qualquer coisa. Ah, tá, entendi. Tá certo. O Elbert, mas sua voz, Vamos pegar um outro cara tá cortando muito, cara. Eu acho que. Eu não sei se é só pra mim, mas eu acho. Tá cortando bastante. Ah, não, pra mim tá normal. Pra mim tá de boa pra também. mim aqui, então. Eu resetei minha interface de áudio, eu acho pouco provável. Você tá me ouvindo aí, gente? Bate um ok aí, me ajuda aí. Tá aí, como é que é? Acabou meu áudio aí? Aí, me ajuda aí. Não, tá funcionando normal. Ok. Ah, tá. Então eu dei uma resetada resetada minha interface de áudio ali, vamos ver o que vai acontecer aqui. Deixa eu pegar um outro caboclo aqui para a gente finalizar e voltar aqui. Ué, Frederico Caetano tá 2 vezes aí, ué. Tem 2 Frederico Caetano com a mesma figurinha. Qualquer um dos 2 aí para responder então, por favor. Fala, Suef. Tem 2 é porque o áudio está no celular e no computador tem só a imagem. Tem que estar meio precário. Então, tá bom. Assim, você mexe com manutenção de carros, negócio assim, não é isso? Isso. Eu não tenho muita intimidade com eletrônica, na verdade, não, né? Tanto é que as matérias passadas, as notas não ajudaram muito. Mas tá dando para entender o que tá falando aí. Dá para assimilar. Então agora você imagina que aqueles testador do carro, né, aqueles analisador, então você imagina que tem uma memória lá dentro, que tem um programa, que ele vai mandar umas informações de saída, você conta com a resposta, ele vai lá e te fala assim, o problema está no bico injetor porque a resistência elétrica tinha que ser tanto. Então a gente começa a compreender isso aí tudo certinho. Tá bom? Tranquilo. Então vamos lá então. Vamos agora. Gente, depois eu vou passar para esse circuito aqui. Vocês aguardem que eu vou explicar. Então aí depois teve-se uma ideia que aí revolucionou tudo. Tá? Que seria a EPROM. Tá? Então o que você tem ali? A ROM, né, chamada ROM Master, que é memória somente de leitura. Depois virou a PROM, que é Programmable Read Only Memory, né, que é a memória programável ROM. E aí depois existiu a EPROM, que é a Erasable PROM. Então essa aí já tinha uma coisa inédita. Tá? Ela conseguia com que o usuário fizesse o programa, e comprava os chips, né? Ele comprava o chip, colocava lá, fazia o programa, armazenava, e aí, se ele errasse o programa, né? Aí tinha lá dentro, em vez de fusíveis, existia exatamente esse circuito que foi feito aqui, ó. Ele tinha esse comportamento aqui. Ele tinha um FET com 2 gates, um flutuante e outro não flutuante, tá? Bom, o que acontecia nessa brincadeira do flutuante e não flutuante? É que o pessoal que fez eletrônica, o pessoal lembra que o transistor, né, que é uma junção exatamente de silício, o FET, ele tem uma característica bastante interessante, que ele tem alta impedância de entrada, tá certo? Então, o que acontece é que você consegue, com uma pequena quantidade exatamente de polarização, você consegue fazer a condução exatamente desse material. Tá? Então, o que acontecia? É como se tivesse agora 2 gates, tá certo? Um que seria a parte para passar a informação e o outro para exatamente excitar. E o que aconteceria nessa parte do gate flutuante? Tá? Então, aí precisa de colocar alguns outros resistores, igual para resistor que está aqui, ó. Esse se chama de resistor de pull-up, né? Ou seja, resistor ligado ao VCC, porque você tem o pull-down, que é o ligado ao terra, tá? E aí o que acontece? Uma vez que você excitava exatamente esse gate, você permitia a condução, tá? Então, o que tinha, digamos assim, nessa situação lá? Você jogava uma tensão elétrica nesse gate flutuante,
né, gerava uma polarização de cargas, e essas cargas ficavam, digamos assim, armazenadas. É um capacitor? Mais ou menos como se fosse detalhe, só que na verdade é uma polarização. E aí demorava anos e anos para descarregar exatamente essa polarização. Então, enquanto ele ficasse lá, ele teria o comportamento de ter o curto ou teria o comportamento do circuito aberto. Tá? Então, o que acontece? Você vai lá, joga uma tensão elétrica, então você tem o gate flutuante e o não flutuante, então ele jogava primeiro não flutuante, tá? E aí automaticamente, depois que recebia a carga, ficava lá no flutuante. Então ele ficava lá recebendo a polarização e o negócio ia gastando ao longo do tempo, tá? Bom, mas se a pessoa precisasse acabou de gravar e precisasse de terminar na mesma hora, aqui tem uns desenhos de algumas EPROMs. Ué, é engraçado, ele tem uma janelinha aqui, Elton. A EPROM tem uma janelinha ali, vamos explicar o que acontece? Tem uma janelinha, vamos clicar aqui, ó. Opa, pessoal, acredite se quiser, tá? Isso aqui eu trabalhei, isso aqui, o década de 90, era normal a gente fazer isso aqui no laboratório, tranquilo. O que a gente fazia? Você pegava o integrado, aí você jogava do gravador, escrevia o programa, aqueles zeros e uns, igual a gente fez ali, e quando você precisava de desprogramar, o que você fazia? Você tirava o integrado da placa de circuito impresso ou do gravador e colocava dentro de uma caixinha. E dentro dessa caixa você ligava uma luz, tá? Essa luz, ela mirada, ela caía exatamente aqui na parte de cima, e essa luz ultravioleta, ela começava a desprogramar, digamos, o que está acontecendo com o gate flutuante e o gate não flutuante. Então ele dispersava exatamente essa carga que tinha dentro dele lá, e a EPROM voltava a ser virgem novamente. Tá? Então a coisa era pagar por um processo de luz ultravioleta. Tá? Esse procedimento ele podia durar no mínimo 3 minutos, ou podia demorar até 10 minutos, em alguns casos, dependendo do tamanho da memória. Então, no caso da PROM, o que acontecia? Você chegava, comprava, pegava e jogava fora. Então você tinha um prejuízo de ficar comprando memória, eu estou falando do jeito desenvolvedor. O desenvolvedor sofria antigamente. Entendeu? Quando surgiu a EPROM, nossa, todo mundo ficou assim, feliz demais. Falei assim, nossa senhora, cara, é tudo que eu queria na minha vida. Mesmo o trabalho de ter que tirar da placa, porque aí existia o soquete, espetar, colocar ele exatamente no apagador de EPROM. Deixa eu até colocar aqui no apagador de EPROM. Apagador. Oi, Albert, mas como é que é esse processo aí do ultravermelho retirar essa carga que tinha ficado lá? O ultravioleta, né? Na ultravioleta. É. Aqui, ó. Isso. Aqui, ó. Tá aqui um R$359, gente, para você apagar o aqui, ó. Deixa eu ver se vai mostrar aqui. Tem imports e tal. Aqui, ó. Exatamente isso aqui, ó. É só o detalhe. Né? Você pegava o integrado, aí você fechava aqui, aí você tinha que. Esse aqui é um temporizador, tá vendo? 6 minutos, 1 minuto, e aí você ligava. Então ele apaga. Acredita que você conectava isso aqui na tomada, tinha uma luz aqui dentro, então você colocava a parte do integrado na parte de cima, tá? E aí ele apagava. Isso aqui é um apagador de EPROM. Né? R$359. O pessoal deve pensar, que é isso, cara? Mas tinha lá, tá vendo? 1, 2, alguns até 6 minutos. Mas eu já vi até de 10 também. Entendeu? E é assim que funciona. Aqui tá a parte de cima dele, pra gente poder verificar. Tá? Então era isso aí, Daniel. Você colocava, tirava da placa e colocava com os terminais para baixo e aquela lente para cima. Aí você fechava a gavetinha aqui, porque a luz que era incidir, ela machucava os olhos. Você tinha que tomar um cuidado. Aí você fechava a gavetinha para não ter esse detalhe aqui. Né? Alguns tinham até proteção, não deixavam nem ligar se não tivesse com a gaveta fechada, né? Mas a minha dúvida é mais física mesmo. Por que a luz... Como que funciona o processo da luz desativando aí a programação dos FETs? Não, o que o fóton está fazendo o negócio lá naquilo que eu não sei. Eu não sou formado isso aqui. O que a gente sabe é que a luz caindo exatamente
nesse gate flutuante, não flutuante, ele consegue exatamente tirar essas polarizações de carga e voltar ao normal. Qual que é o fenômeno físico-químico, químico que faz isso, né? Se o elétron pulou, não pulou, o fóton fez o elétron pular de camada, realmente eu não sei. Tá? Realmente eu não sei. Eu acho que nenhum engenheiro eletrônico sabe. Isso aí fica o pessoal da química mesmo, tá? A gente só sabe que o negócio funciona. Tá? Realmente eu não sei. Não, tranquilo. Tá? Isso aí é uma curiosidade, mas a gente entende que a luz, ela vai fazer o estado voltar ao normal, né? Então não houve uma reação química, houve sim uma reação, sei lá, física, né? Então aí quando a gente estuda lá, tem energia que você joga no elétron, ele pula de camada 1 para camada 2, tem uns negócios assim que a gente aprende em química, desculpa, eu não sou uma pessoa qualificada para isso, não sou. Mas ele muda esse estado de energia, então ele absorve, não absorve, e automaticamente ele apaga, não apaga, do jeito que foi feito aí. Tá, mas aqui o... aqui, ó. Tem. Aí o pessoal fala assim, por que o pessoal ainda tá comprando gravador de voz? É porque tem equipamento velho ainda, gente. Tem esse equipamento velho bom ainda, nossa senhora, entendeu? Então, o que que acontece? O que que pode acontecer no caso exatamente de você pegar um equipamento velho? Às vezes você tem equipamento, gente, só para comentar, vamos pegar um exemplo até clássico que aconteceu. Tinha uma máquina, inclusive uma máquina CNC, por mais que ela tenha, sei lá, seus 30, 40 lá, nossa, ela conseguia, né, o torno lá também, trabalhar tudo certinho, ela tinha que ter uma memória interna dela lá. E essa memória dela, com certeza, era uma E2PROM, era uma EPROM, tá? Então, o que acontece? À medida que vai utilizando, vai perdendo o programa. Então, perdi o programa, então, de tempos em tempos, às vezes você tem que regravá-lo de novo, tá? Então, ela independe da alimentação. Mesmo se alimentando, não vai carregar aqueles... Por isso que eu falei que não é um capacitor, entendeu? Não carrega e vai e continua depois, não. E perde programação, não funciona. A placa funcionou. É porque a memória foi desprogramada ao longo do tempo. Tanto que quando você utilizava a EPROM, você tinha que colocar uma fita adesiva. Você colocava uma fita adesiva para justamente impedir que a luz do sol acelerasse a parte da programação. Entendeu? Então, até na montagem da placa, você procurava colocar no lugar mais escondido possível para ele dar produto. Mas mesmo assim, tem o tempo de utilização, a coisa demora e a coisa apaga. Entendeu? Então, por isso que tem gente que fala assim, por que o cara está vendendo uma coisa arcaica? É porque tem gente que vai precisar disso para atualizar as máquinas antigas. Né? Se isso aqui vai sobreviver os próximos 30, 50 anos, eu não sei. Mas tem máquina velha que ela faz peça legal, certinho, sabe, tem para tudo aqui, tá? Eu faço você mesmo apagador de EPROM, olha, entendeu? Por dentro do apagador de EPROM, Minipa. Minipa é equipamento novo, tá vendo? Ó? Então aqui tá mostrando, deixa eu pegar esse vídeo aqui, não vi como é que é esse vídeo aqui, não. Com a conta digital grátis Mercado Pago, receba cartão na hora para comprar online. Mercado Pago. Pessoal, ainda mas eu vou fazer um comentário, por exemplo, eu estou usando não é o que estou usando aqui, que seria eu estou usando chamado Brave. Nossa, o negócio Essa é a OutSystems, a mais completa plataforma de desenvolvimento de aplicações full stack para programador. O Brave barra essas propagandas, tudo, gente. Uma coisa interessante, né? Aqui, ó, vou pegar. Aqui tá o gravador, ó. Tá vendo aqui, ó? Você coloca, isso é um conector chamado ZIF, né? Você coloca o conector ZIF, você joga o programa lá dentro. Aqui tem um, né? Tá aqui o programa, também seleciona, tira essa propaganda. Ele vai lá, grava, né? E aí depois, uma vez ele gravado, ó, deixa eu ver aqui no desenho aqui, ó. Tá? Sem a luz ultravioleta, ele não apaga. Então você precisa utilizar esse aparelho. Em 10 minutinhos, você consegue apagar. Olha lá, 10 minutinhos, tá vendo? Só 10 minutinhos você apaga tudo certinho, ó, tá vendo? É o que tá mostrando aqui, ó. Ele tira, tá vendo? Ó? Vai acender uma luz. Essa luz é... então ele tá mostrando tal. Acho que aqui vai colocar. Ah lá, tá vendo? Ó? Ele coloca exatamente lá dentro e assim que apaga. O pessoal depois vê o vídeo que achar interessante aí, isso aí não vem ao caso, não. Beleza, gente? Comentários aí, por favor. Never, nada?
Bom, então aí o que acontece? Aí, né, a década de 90, não, a década de 80, 90, EPROM era uma coisa totalmente comum, tá, certinho? Bom, aí, quando começou a chegar ao final da década, começou a chegar nos anos 2000, foi aí que surgiu a tal de E2PROM. Digamos assim, já existia antes, tá, gente? E2PROM existindo antes. Mas assim, de você comprar ela, nossa senhora, isso aí foi uma coisa que assustou, né, que chama EEPROM ou E2PROM, tá vendo? Ó. Só que agora ela é apagável eletricamente, tá? E isso aí, gente, foi o que permitiu surgir todos os microcontroladores que praticamente a gente utiliza hoje, tá certo? Então, quem já fez aula de microcontrolador comigo, eu falo muito, né, quando existia um microprocessador, né, então existia a família 8008, né, o 8088, 8086, 85, e o primeiro microcontrolador, né, o que a gente tem o conceito de porte, né, foi o famoso 8031. Tá? Então o 8031 foi o primeiro microcontrolador. Tá? Quando surgiu o 8031, também isso foi uma revolução na época também. Tá? Só que o 8031, ele era um microcontrolador, ele não tinha memória. Ele tinha que acessar memórias externas. Então ele tinha que acessar a PROM externa, né? Então você tinha que usar o microcontrolador, interligar ele com alguns no roteamento da placa com a PROM e outra para rodar exatamente a parte do programa. Tá? Aí tinha exatamente a evolução, surgiu o 8051. Então, existe vários microcontroladores hoje no mundo que eles são nada mais, nada menos evoluções do 8051. Tá? E aí o 8051, ele também não tinha E2PROM. Né? Ele aceitava programação certinho, mas a criação da E2PROM foi uma coisa bem mais recente, que aí alguns fabricantes, a Texas, a Microchip, a Atmel, começou a inserir lá dentro. Tá? Então, ele pega com o mesmo intuito também. Né? Ele tem também o gate flutuante, só que ele é feito de uma determinada maneira que ele já aceita uma tensão elétrica, ele não precisa da luz para exatamente apagar. Então, o pino que vai lá e injeta para ele poder aceitar aquele 1 e 0, você tem um pino próximo dele que você joga 0, 1 e ele praticamente retira aquela polarização e ele volta a ser virgem de novo. Tá? Então tá aí um aspecto. É muito importante, às vezes, de entender esse negócio da E2PROM, porque como ele é simplesmente uma memória somente de leitura, né? Você joga os arquivos dentro dele, você joga o programa dentro dele, você retira e ele continua gravado, né? A gente verifica que a gente tem alguns filmes que a gente assiste, principalmente ficção científica, eu acho interessante demais, porque o roteirista, quando ele faz o filme, ele não tem noção nenhuma de eletrônica. Né? É uma coisa assim interessante. Ele não tem esse tipo de concepção, e aí teve um apocalipse nuclear, e aí alguém chega lá num determinado montanha, e lá tem uns computadores, aí o cara bate, achar os computadores saem ligando tudo, assim, gente, isso não existe, cara, entendeu? Porque as informações que são colocadas nesses dispositivos, hoje, você consegue ter, quando você grava exatamente um programa, até dentro de um Arduino, por exemplo, assim, é 40 anos. Depois de 40 anos, a informação vai toda embora. Tchau, 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 tchau. Mas que isso, o Arduino vai ficar assim? Lógico, com certeza, vai perder informação. Né? Ele teve o tempo de utilização dele. Entendeu? Não é que vai estragar ele não, gente, é porque ele vai perder o programa dentro dele lá, exatamente dessa polarização que foi feita, né? Então você injeta exatamente essa carga lá, ela demora lá 40 anos para um elétron sair pulando do outro ponto lá, não sei como é que é a situação, até que chama, pulou o último, perdeu o programa, para de funcionar. Isso é muito comum o que existe, tá? Então o pessoal tem que tomar muito cuidado com esse aspecto aí, quando você tem um dispositivo e você acredita que ele vai funcionar pro resto da vida, né? Um exemplo bastante claro é igual a fita magnética. Tem gente que não sabe que é fita cassete, né? Eu já ouvi meu avô lá pegava uma fita, colocava lá, batia um tal de play lá.
Bom, se você deixar a fita magnética parada, o campo magnético da Terra começa a prejudicar, inclusive atrapalhando a imagem fiel que estava na parte original. Então, se você deixar isso, sei lá, dezenas de anos, com certeza vai voltar a ser virgem, né? Porque você tem um campo magnético da Terra que tá sob a ação exatamente magnética. A mesma coisa vai acontecer com o CD, e a mesma coisa acontece com as memórias elétricas também. Tá? Hoje, uma das aplicações mais importantes que tem exatamente na E2 Pro é porque você consegue, por exemplo, você está assistindo a televisão. Então, pode parecer bobagem isso aqui, né? Você está lá vendo a televisão, você está lá, você sintonizou o canal 28, e aí você foi lá, colocou o volume de 0 a 100, você colocou lá no 37, né? E aí você clicou no botãozinho lá da configuração cinema, preto e branco, esporte, são imagens ou tipo de áudio que é colocado exatamente para você poder visualizar. Gente, se não fosse para a memória E2 Pro, o que aconteceria? Toda vez que você ligasse um dispositivo, você tinha que ir lá e regular tudo de novo. Então a E2 Pro, como é que ela funciona? Ela foi uma evolução que permitiu exatamente a personalização e exatamente para o usuário utilizar isso. Então, quando você tem ali, você está assistindo televisão... Sim, pode falar, desculpa. Beleza. O pendrive usa tipo isso também, né? Porque assim, a gente quer guardar um arquivo, apagar, refazer qualquer coisa. Toma cuidado. Hã? Ele perde a informação, eu acho que é 40 anos, não sei. Tem que tomar cuidado com esse negócio aí. Tem gente que acredita na situação. Por isso que é importante, de vez em quando, você ir lá e conectar, né, o pendrive lá na entrada do USB, porque automaticamente uma coisa vai ser carregada ali dentro. Tem que tomar muito cuidado com isso, entendeu? E perde mesmo, sabe? Então, toma cuidado, faz detalhe. O detalhe é que é o seguinte, eu estava vendo até um vídeo, acho que vou até passar para vocês, chama obsolescência programada. Alguém já ouviu falar disso aí? Obsolescência programada? O pessoal já ouviu falar desse termo? Obsolescência programada. É isso, exatamente. Eu acho que eu mandei pro grupo aí, não mandei? Mandou. Pois é, então o que acontece? Hoje, nenhum produto dura mais de 5 anos. 10 anos, olha lá, não passa disso aqui. Então, aquele pendrive que você comprou de 1 GB antes, você não usa ele mais, não. Você jogou ele fora, você deu pro seu filho brincar, situação, você está comprando aquele de 128, com certeza, né? Então as coisas estão ficando obsoletas e ninguém quer a coisa reciclar para sempre. Tá? O detalhe é que você tem que tomar cuidado quando você utiliza, isso gera um armazenamento, uma coisa importante sua, né? Eu vou escanear todas as fotos da minha família, e só você toma cuidado com os negócios desse aqui, é uma coisa meio complicada, né? Não é bem assim que a coisa funciona. Tá legal? Então, a importância realmente da E2 Pro, a gente pode colocar também até quando eu trabalhei na Nansen, né? Quando eu trabalhei na Nansen, você tinha a fabricação dos medidores de energia elétrica, né? Que é os medidores eletrônicos. Então, o que acontecia com o medidor eletrônico, né? Então, você tinha a bobina de corrente, a bobina de tensão, né? Onde a bobina de corrente você encontra que seria a corrente elétrica que está sendo absorvida pela carga, ou nesse caso pela casa. E a bobina de tensão está pegando a tensão da rede elétrica e ele monitora. Então o produto dos dois cai exatamente no microcontrolador ou no DSP, que seria o mais óbvio nessa aplicação, né? Porque você poderia ter sinais lá que não são senoidais entrando na entrada. Então você teria que verificar o que está acontecendo. Mas o cálculo dessa área da corrente, o cálculo dessa área da tensão, ele automaticamente, quando você faz uma linha de montagem, o que acontece? Você não consegue garantir que a bobina que foi feita do primeiro foi igual também do segundo, igual do terceiro. Eles foram fabricados de maneiras diferentes. Então, o que acontece? Então, você foi lá, fez uma linha de montagem, montou as placas, montou tudo certinho. E como é que era feito isso na Nansen? Eu lembro claramente, né? Você pegava o medidor, e aí você automaticamente jogava numa chamada mesa de aferição,
E essa mesa de aferição era ligado ao medidor. E aí, na medida que você jogava uma energia padrão, você verificava que o medidor te respondia. Aí o medidor falava assim, opa, você me mandou para mim um kVA de energia. Aí o medidor lá, a eletrônica dele, falava assim, não, eu estou enxergando 990. Então o que ele fazia? Ele mandava umas determinadas configurações de valores para que corrigisse esse erro, né? Isso, logicamente, era armazenado numa E2PROM dentro do microcontrolador, dentro do DSP, dentro dessa placa do medidor. E aí, quando você pegava esse medidor de energia elétrica, né, e fosse colocar aqui no Brasil, na China, em qualquer lugar, ele conseguia passar nos testes. Por quê? Porque automaticamente, né, esses fatores de correção de informações eram colocados em cada produto. O fator de correção era totalmente diferente de cada um. Cada um tinha um jeito de pensar, de pegar esse valor para poder trabalhar. Porque as bobinas não eram iguais. Porque o processo de soldagem, por exemplo, de um componente desse numa placa, um podia ficar com uma solda de um jeito e o outro podia ficar com a placa de outro jeito, porque um foi soldado mais frio, mais quente. Isso poderia mudar a resistência elétrica, e essa resistência elétrica que está na placa de circuito impresso poderia afetar a medida. Então, a única maneira que tinha exatamente para deixar todo mundo poder passar, você montava normalmente, verificava se a placa estava nas condições no mínimo necessárias para poder funcionar, e aí depois você colocava numa mesa de aferição e existia condutores elétricos que ele entrava na placa de circuito impresso. E aí você jogava energia, essas informações eram inseridas na placa e armazenadas ou no DSP, que é um microcontrolador bem mais avançado, não é um microcontrolador, DSP é DSP. Ou ele ficava dentro do DSP, ficava dentro do MSP, tá? Ou ficava lá no ARM, ou no caso do microcontrolador. E aí automaticamente esses valores padronizados que eram armazenados na E2PROM fazia o produto existir. Então teve uma coisa que facilitou muito a nível do usuário, residencial, consumidor, com certeza, né? Ajudou exatamente a parte de calibração, a parte exatamente de funcionamento de muitos dispositivos que existem aí. Comentários, por favor. Nossa, o povo tá calado, gente. Tô até assustado. Ainda não chegamos no momento difícil da matéria, o Elbert. Ainda tá dando para levar. Ah, então tá bom. Ainda tá dando para levar? Tá dando para levar. É porque daqui a pouquinho começa a surgir dúvida. Então tá. Bom, então, beleza. Tá, então, deixa eu ver. Ah, tá. Só para fazer um comentário. Pessoal, eu já pediria, por favor, né, para o pessoal começar a já... eu preciso do WinCoop, tá? O WinCoop é um software muito simplesinho. Eu já preciso dele, com certeza, já para a semana que vem, tá? Preciso do WinCoop e preciso do Proteus, tá? Isso aí é fatal, tá? Quem já tem o Proteus, tudo bem, tá? Mas eu preciso do WinCoop. Aí a gente vai começar devagarzinho, mexendo com a parte de programação, vocês vão verificar como é que a coisa funciona para a gente poder esquematizar a parte da aula. Tá legal? Então eu pedi para o pessoal já começar a especificar isso, por favor. Bom, então tá aí os conceitos desse tipo de memória que a gente falou, né? E se a gente até voltar aqui no iniciozinho, né? Vou explicar isso aqui daqui a pouco, tá, gente? Então, tá aqui, Peraí, vou pegar meu PowerPoint que é mais fácil. Então, aqui, ó, tá aqui o estudo que a gente conseguiu verificar, né? Agora, existe também uma coisa que eu tenho que comentar para vocês, que é a memória flash, né? A memória flash. Então, assim, e agora eu acredito que com a explicação, né, da flash, eu vou agora explicar o que seria uma RAM, tá? Porque aí agora eu vou jogar o trabalho de vocês, né? Então, então o que é a memória RAM? Né? Memória de trabalho, né? Memória apagável, volátil, tal. Ô, gente, não decora isso não. Entenda que você precisa, né, de ter uma região
onde vai rodar alguma coisa, né? Ele vai trocar as informações, ele precisa de ler, verificar, fazer uma conta, onde vai fazer principalmente operações matemáticas, onde você vai pegar um arquivo e modificá-lo. Então, essa memória não pode ser uma memória do tipo família ROM, tá? Então, tem a RAM. Então, a RAM tem dois tipos de RAM, tá? Tem as RAMs a capacitor, vamos ser bastante direto, tem as a capacitor e tem as a flip-flop. Tá? Então, vamos comentar aqui esse detalhe aqui. As que são a capacitor, normalmente, devido a essa construção, são as que possuem maior capacidade de memória. Então, você fala assim, meu computador é um 8 core, né, de 2.3 GB cada core, não sei o que, e ele possui 8 GB de RAM. Então, 8 GB, né, então gigabytes é coisa pra caramba, tá? E isso é feito com aquela memória, na que você arranca aqueles pentes exatamente da placa-mãe, né, dentro daquele circuito integrado existem minúsculos capacitores, tá, que eles absorvem a carga e fazem esse 1 e 0 e funciona automaticamente. Quando você tira a energia da tomada, tira a energia da placa-mãe, automaticamente esses capacitores são descarregados rapidamente, né, diferente da E2 Prom, diferente da EPROM, né, a perda da carga é praticamente instantânea, e aí ela volta ao seu estado normal, né, não existe, digamos, estado visual, ela volta simplesmente descarregada, tá certo? Isso é diferente da memória cache, tá? O que é a memória cache? A memória cache é a memória feita de flip-flop, tá? Então, por que eu tenho uma e tenho uma outra? Porque quem fez circuitos elétricos comigo lembra que existe a função de carga e descarga do capacitor. Então, a função de carga do capacitor depende da resistência em série com a sua capacitância. Por mais que aquele tempo seja extremamente pequeno, ele demora um certo tempo para fazer esse tipo de processamento. Então, as memórias utilizadas a capacitor são memórias lentas, né? Elas podem ser muito rápidas para nós, para o nosso mundo ser humano, mas para a área lá da informática é uma memória lenta, né? Ela é lógico, ela é mais rápida que a memória magnética do HD, né? Então isso até mostra porque que está existindo também esses HDs do tipo SSD, que são nada mais nada menos um dispositivo de memória de silício, né? Que é extremamente mais rápido. Na minha frente aqui eu tenho o meu computador, eu tenho 3 HDs, os HDs para armazenar mais arquivos são magnéticos. Mas o de operação do meu computador é aquele HD do tipo SSD, que custa 2 vezes mais caro normalmente. Mas ele é extremamente rápido mesmo, não tem nem os problemas nem de fragmentação, né? Porque ele é praticamente linha de endereço, o acesso da linha de endereço dele é mais rápido, não fragmenta tão desse detalhe, tá? Então, semelhante ao SSD, você tem a memória cache, que eram as memórias primeiras que existiam, tá? Então, o que a memória cache faz? Que ele também são flip-flops, né? Uma parcela, o sistema operacional, ele joga uma parcela do arquivo para rodar primeiro dentro da cache. Para justamente quando você estiver lá digitando, usando o mouse, vai para sobe o scroll bar lá, essas informações são armazenadas temporariamente nesse tipo de memória. Então isso tem logo na saída do HD, tem memória cache exatamente dentro do microprocessador, tudo tem cache. Então a cache é simplesmente uma memória que fica lá na entrada, que ela fica assim, segurando alguns kbytes que são o suficiente para acelerar não só o encontro das linhas de endereço do trabalho, como também alguns tipos de informação, tá certo? Então, tá aí a explicação do que seria a RAM, tá? Então, você tem 2 tipos de RAM. Você tem a RAM, a capacitor, que é usado nos computadores, tá? O que é utilizado nos microcontroladores é flip-flop, gente. Então, isso também é o que faz o microprocessador ficar caro, o microcontrolador ficar caro também nessa parte. Bom, porém também existe agora outro tipo de memória que ela é uma RAM que não apaga. Que chama flash. Olha que detalhe interessante. Ela não é uma PROM, ela não é uma E2 Prom, ela é uma coisa chamada flash. Eu vou gravar na flash do microcontrolador, tal, isso aqui. Então, o que ela tem? Ela tem características de RAM, então ela consegue operar. Olha que coisa interessante, ela opera tal, mas quando você tira da tomada, continua lá. Então,
O que seria uma flash, então? Alguém que consegue ter uma ideia? O que seria uma flash? Né? Suggestions, por favor. Opa, ninguém? Never, nada, ninguém? Ué, eu, hein? Opa, caiu a linha aí? Como é que é? Às vezes eu tô falando até pra... Tá dar uma funcionando aí, pra gente. mim. Ah, tá funcionando. Então, assim... Então, para que? Olha só, eu tenho a de trabalho que apaga, que é a RAM. Eu tenho aqui programa que não perde energia. Agora eu tenho uma que trabalha, mas não apaga, né? Que seria a minha flash. Ela tem o nome de flash, porque ela é rápida, né? Olha só, então logicamente, deve ter flip-flops ali com certeza, né? Sim. Boa noite, Fernando. Mas essa não é Bruno que tá falando? É Bruno? Ah, sim, desculpa. Sim. Tá. Não, a flash é usada mais em notebook, são as memórias pequenas, né? Uhum. Microcontrolador também, né? Tá aí, microcontrolador, né? Você vai gravar na flash do microcontrolador lá e tal. Porque o que você tem ali, por exemplo, no caso do microcontrolador? Vou falar Arduino, que é o que o pessoal conhece. Então, Arduino você tem ali, ó, eu tenho a flash ali de 32K e tal, eu tenho a RAM, e eu tenho a E2PROM. Então, olha que detalhe interessante. Então assim, né? Por que um Arduino tem E2PROM? Ele tem E2PROM porque você quer configurar algumas coisas e que quando tirar a energia, o usuário vai lá e obtém elas de novo. O cara fez um programa de controle de temperatura. O controle de temperatura, eu coloquei um set point, ou seja, um ponto de ajuste lá, que seja, por exemplo, 40 graus. Tá, mas no dia seguinte eu não quero que seja 40, eu quero que seja 37. Então, para ele saber que existe 37, tem que existir uma E2PROM dentro do microcontrolador Atmel, que está na placa do Arduino, para poder fazer isso. Pronto, resolvi o problema. Tá. O microcontrolador ele tem que ter uma RAM. Por que ele tem que ter uma RAM? Porque quando você chega e fala assim, leia o valor analógico da entrada, pega aquilo e multiplica por tanto, transforma em grau Fahrenheit. Isso é conta. Para fazer esse tipo de conta, você tem que ter uma região que faz conta. Esse lugar chama-se RAM. Tá? Então, normalmente são valores pequenos, lá 1K mais ou menos, né? Aí 2 também, 1K também, são coisas pequenas. Você precisa de um lugar para fazer a conta e vai embora. Aí você tem um outro lugar que é grandão, ele chama Flash RAM. Não, Flash RAM, olha que engraçado, né? Então é RAM, na hora que eu desligo, ele apaga. Mas engraçado, eu faço meus programas no Arduino lá, do meu PIC, no meu ARM lá, o negócio não vai embora. Mas ele é uma Flash RAM. Se a RAM ele apaga, uma RAM que não apaga? Então tá aí a grande pergunta, né? Eu tô falando de microcontrolador porque eu também dou aula de microcontrolador também. Quem seria capaz de explicar essa loucura? Porque ele não é uma ROM. Não, ele não é uma ROM. Não, ROM ele não é. Ele é RAM. Ele é mais RAM do que ROM. Mas ele não apaga. Como é que os caras fizeram uma loucura dessa aí? Sugestão, por favor. Ninguém tá falando, eu posso falar? Talvez seria um capacitor grandão que tem lá segurando os bits. É mais ou menos isso mesmo, exatamente. Então é como se tivesse um material dielétrico lá dentro, né? E ele tá ligado no barramento inteiro, entendeu? Então ele vai lá, você joga o programa, então ele armazena, tá? E aí automaticamente quando você tira a alimentação, esse capacitor segura o programa lá. E ele segura 40 anos, gente. Olha que coisa interessante. Ele segura lá durante 40 anos, né? O programa fica lá todo feliz, funcionando tudo certinho. E é a necessidade dele, o negócio vai rodar, vai calcular a temperatura, né? Ele vai achar a pressão, vazão, tudo certinho, até que uma hora essa carga vai embora. Entendeu? Já vai lá, programa de novo, se for o detalhe lá, sem problema nenhum. Então é isso mesmo, tem um material dielétrico, né? Que o Daniel falou, tipo um capacitor, né? Que ele tem essa propriedade de segurar essa carga. Tá? Então,
ele acaba virando uma espécie de uma ROM que você consegue trocar as informações, porque não tem jeito de você fazer isso na ROM. Né? Ah, mas aí a 2 Pro, você falou que ela ia apagar o elétrico. Mas, gente, mas o tempo que ela demora para gravar e apagar, fica inviável operacionalizar isso na forma de RAM. Não, ele armazena configurações e tal. Inclusive, a E2 Pro, ela tem prazo e quantidade. Esse detalhe do gate flutuante lá, você pode fazer isso umas 10 mil vezes. Depois que você passar de 10 mil vezes, com certeza ele perde sua ação para gravar e desgravar. O Eld, quer dizer que, teoricamente, a gente só pode guardar o setup das informações no TV umas 10 mil vezes? É mais ou menos isso, sim. Lá que isso, cara? Isso acontece que, logicamente, tem mais regiões lá dentro. Né? Então, à medida que vai perdendo uma, vai aproveitando a outra. Isso é normal, gente. Entendeu? Então, assim, eu estou na frente de uma televisão que é aqui da Philco. Né? Aí essa televisão da Philco aqui, eu tô lá e ajudo a hora, o dia lá. Então, tem uma região lá dela que ela tá armazenando lá, essa 2 Pro. Passou 10 mil vezes, essa região já não consegue mais armazenar. Ela vai lá ter que procurar uma outra relação. Então vai destruindo, não, vai gastando, até que não armazena de novo, até que chega a um certo ponto, ó, não tem mais jeito, não. Mas aí a televisão já passou 5 anos, 10 anos, você já não está existindo nem o interesse de ter manutenção nessa parte. Obsolescência programada. Obsolescência programada. Eu vou mandar esse vídeo, inclusive, para esse grupo também, para a gente poder verificar. Tudo bem aí, gente? Como é que é? Tô mandando o vídeo agora, encaminhar a mensagem. Mandei pro grupo agora. Tá aqui o grupo. Recebeu obsolescência programada e o direito ao reparo. Isso é interessantíssimo esse vídeo. Tá? Os libertários, né? Eu não sou libertário, mas eu achei esse vídeo extremamente muito interessante. Comentário, gente? Como é que tá as coisas aí? Ai. O pessoal tá calado aí. Vamos lá. Hudson Marçal, como é que tá as coisas aí, Hudson? Beleza? Ô, professor, boa noite. Boa noite, como é que tá as coisas? E aí? Não, dá dando para entender, é interessante porque eu tava mexendo com a máquina muito antiga, ela perdeu uma programação dela, aí a gente foi abrir para conferir, ela tinha uma memória EPROM quando a gente foi ver lá, só que ela ficou tanto tempo desligada que muitos anos mesmo, aí a gente foi conferir lá, aí não tinha nem mais reparo, porque ela perdeu toda a programação interna, a fabricante já não existe mais. Você não tem o código. Se você não tem o código, acabou, perdeu a máquina. Olha, é sério, isso aí que você falou é uma coisa séria mesmo, né? Se você não tivesse salvado, porque às vezes você podia ter salvo o código. Antigamente era até disquete, digamos assim. Olha só o que eu tô falando, né? Perdeu o código, ela perdeu a máquina aí. Às vezes a máquina ainda durava mais uns 10, 15 anos. Tava robusta, você acha que ela poderia funcionar ainda hoje assim e tal? Como é que é? Professor, era um equipamento que estava desativado desde 2008. Aí surgiu um que tinha uma demanda parecida, a gente estava tentando recuperar ela. Só que vai dar mais trabalho para a gente entrar em contato com o fabricante do que a gente arrumar um controlador novo. Nossa Senhora. Aí foi investigar lá... A gente entrou em tudo, aí na hora que foi ligar o display dela, o display todo em branco, não aparecia nada. Aí foi investigar, baixamos os desenhos da máquina, ela tinha, a EPROM dela tinha ido pro saco lá e não tinha mais dado nenhum. E não tinha o backup, não tinha como você gravar de novo. Então o que você ia fazer? Você ia tirar, procurar alguns caras de eletrônica que tem aqui, pagaria o cara para gravar, gravou, colocou lá, voltou a funcionar e resolvia a situação, né? Que pena, né? Mas é bacana, porque aí agora dá para você entender, né? Porque microcontrolador, PLC, essas coisas, tudo tem esse tipo de memória, a gente vê lá na hora que vai estudar. Exatamente. E não entende muito bem como é que funciona, mas aí agora já dá para a gente entender qual que é a função de cada parte, né? E tomar cuidados, né? Ainda mais que você mexe com a parte de manutenção, pra você salvar esses arquivos, deixar ele... Não, tá vendo? Pega o arquivo ali, dá na pasta tal, e vai lá, carrega, funciona. Porque, dependendo da situação, você pode ter uma máquina que ela representa a empresa inteira de lucro, não é não? Dependendo da máquina, se ela trabalhar em linha, ela compromete tudo.
compromete tudo. E o pior de tudo, que os caras lá de cima, o pessoal de administração, eles não querem saber de nada, não. Eles querem produção. Eles querem produção. E aí você fala assim, opa, não tem mais o código aqui, o cara se vira e arruma o código, que eu tenho que pagar a conta, eu tenho que pagar funcionário, PLR. Não é uma coisa simples, tem que tomar cuidado com isso. Teve um problema de esses afundamentos de tensão que ocorrem na rede de alimentação da CEMIG. Algumas máquinas perderam o programa, não tinha backup, e aí foi fazer agora protocolo base. Toda semana eu tenho que ir lá e fazer backup do programa, se ele foi alterado ou não, e jogar na rede interna. Entendido. Certinho. Ok, beleza. Obrigado, viu, Hudson? Certinho. Fica com Deus. Tranquilo. Algum comentário aí, tipo esse do Hudson aí? Senão eu dou como aula terminada, né? Eu acho que a aula foi coisa certinha. E semana que vem, por favor, já preciso do WinCop, tá, gente? Pra gente poder trabalhar aqui. Tranquilo, gente? Algum comentário a mais aí? Como é que é? Ué, o povo tá calado aí. Tranquilo, Então tudo bem, gente. Então tá, gente, sucesso então. Semana que vem a gente continua, tá? Obrigado pela participação. Tá com 20 alunos, tinha até 23 uma hora aí. Eu acredito que tá dando para segurar, que tá sendo interessante, com certeza. Aí semana que vem a gente já começa já discutir uma parte de programação também, tá? Porque aí vocês vão aprender uma linguagem de descrição, não é uma linguagem de programação, vocês vão aprender a descrever um hardware e aí a gente vai fazer isso aí. Então eu peço, por favor, que o pessoal tenha o Proteus e o WinCup para poder esquematizar. Tá legal, gente? Sucesso, então. Boa noite. Boa noite. Boa noite.